Aleluia, glórias a Deus. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 54. Nós vamos ler apenas os versos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? A igreja pode se assentar nessa noite, dando glória a Deus, estando no mesmo Espírito, amém? Porque o Senhor está presente neste lugar, a sua presença é real. E nessa noite nós vamos falar sobre alargar as tendas. Antes disso, eu quero voltar um pouquinho atrás, né? Nós, quando estávamos lá no Gleba B, nós passamos por alguns momentos muito difíceis, né? Por ventos muito fortes. E esses ventos, eles não eram ventos internos, mas eles eram ventos externos, onde irmãos estavam sendo confrontados, onde estavam passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, e a igreja estava toda sendo assolada. Eram grandes ventos e grandes tempestades. E eu cheguei a falar para os irmãos, falei: irmãos, nós estamos no meio da tempestade, nós estamos no meio do mar, mas é porque nós estamos passando para outra margem. Amém? E eu acredito que aqui também os irmãos estavam no meio de um vento, de uma tempestade, mas não era para morrer, não era para naufragar. É porque estava passando de uma margem para outra. E muitas vezes Satanás, ele levanta ventos, levanta tempestade para nos fazer parar, para nós não chegarmos ao lugar a qual Deus quer nos levar. E eu quero dizer algo para a igreja nessa noite: nós já estamos na outra margem, amém? Nós chegamos na outra margem, aleluias. E agora a palavra do Senhor para a sua igreja é: alarguem as vossas tendas. É hora de colocar a mão no arado, é hora de trabalhar, aleluia, glórias a Deus. Nós já estamos na terra prometida, nós já estamos no outro lado da margem. Agora nós temos que pegar as armas que nós temos e nós temos que estabelecer, nós temos que alargar as nossas tendas na terra a qual o Senhor nos prometeu e Ele nos deu, amém? Aleluia, Jesus. Primeira situação: para construir uma tenda, para alargar uma tenda, nós precisamos de alguns elementos. Primeiro ponto é um lugar apropriado. Tem que ter um lugar certo para alargar, para colocar essa tenda, para firmar essa tenda. Depois disso, nós temos que ter um lugar, um material de cobertura dessa tenda. Essa tenda, ela não pode não ter cobertura. O terceiro ponto é ter boas estacas para que ela possa estar firmada. Depois, o quarto ponto é cordas firmes. E o quinto é você. É um dedicado armador. Não adianta ter todos esses elementos se não tiver quem monte as tendas, se não tiver um bom armador. E você é o bom armador. Aleluia, Jesus. Tenda, ela significa proteção. Ela significa proteção. E nós estamos alargando as nossas tendas. Quando nós estamos alargando as tendas, nós estamos também levando proteção. Eu e você, nós estamos num lugar de proteção. Mas esse lugar de proteção, eu não me refiro a paredes, eu não me refiro a estruturas humanas, eu não me refiro a cadeiras, aos instrumentos, mas eu me refiro a um lugar no esconderijo do Altíssimo, onde nós escondemos desse esconderijo e a sombra do Onipotente
nós descansamos. Essa tenda, ela traz proteção contra chuva, contra ventos. Nós, quando estamos debaixo dessa tenda, nós estamos protegidos. E é o primeiro ponto que nós devemos entender, que para nós alargarmos essas tendas, nós devemos estar debaixo da graça do Senhor. Devemos estar debaixo da bênção do Senhor. Nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, sombra do Onipotente, nós iremos descansar. Depois que nós temos a tenda, que é a proteção divina, nós precisamos de um lugar apropriado. E que lugar é esse? Esse lugar é o centro da vontade de Deus. Nós temos a tenda, a realidade é que muitos têm tendas, mas têm muitas vezes firmado as suas tendas em areias movediças. Tem firmado as suas tendas em pântanos. E muitas vezes vem o vento, vem a tempestade, vem as dificuldades e derruba a tenda. Porque não basta apenas ter a tenda, mas temos que estar na vontade, na direção de Deus, no centro da vontade do Senhor. Como a palavra do Senhor nos diz, sobre firmar a casa na areia ou na rocha. Aquele que firma a sua casa na areia, vem o vento, vem a tempestade e derruba. Mas aquele que firma a sua casa espiritual na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, o inferno pode se levantar, mas ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque a nossa casa está firmada na rocha, está no centro da vontade do Senhor. E eu quero te dizer algo. Às vezes você pode até balançar, você pode ser até como uma bananeira, que o vento vem, te joga para um lado, você enverga até o chão, vai para o outro lado, enverga até o outro lado do chão. Ah, mas aquele que tem raiz, aquele que tem estrutura, aquele que desce na presença do Senhor, ele não é derrubado facilmente. O inferno pode levantar, a potestade pode se levantar, mas não vai prevalecer contra a sua vida. Porque a raiz, talvez alguém olha para você e diz, ainda é uma plantinha, tão pequenininho, mas ninguém conhece a raiz, ninguém sabe o que tem firmado para baixo, ninguém conhece a raiz, porque antes de nós crescermos para cima, nós crescemos para baixo, nós firmamos as nossas bases, as nossas estruturas. E é isso que nós precisamos estar atentos nessa noite. Nós estamos alargando as nossas tendas, mas elas têm que ter um terreno firme. Tem que ter um terreno, elas têm que estar firmadas na rocha, na presença, na direção do Senhor. Tem que estar no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós armamos as nossas tendas aonde nós achamos que é melhor. Mas o cristão, ele não guia por vista, ele não guia pelas suas vontades, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto é o material de cobertura. Esse material de cobertura, ele não pode ter rasgos, ele não pode ter furos. Porque imagina você debaixo de uma tenda e de repente vem uma forte chuva. Como nós vemos aqui, nessa parte aqui, quando começa a chover, tem uma situação que tem que ser ajeitada ali no telhado. O que acontece? A chuva desce, a chuva cai. Mas para que isso não aconteça, o que nós devemos fazer? Nós devemos tapar todas as brechas. E quando eu falo de brechas, eu não falo de brechas materiais, mas eu falo de algo no espiritual. Nós devemos vigiar. Tudo aquilo que é brecha tem que ser tapado. Porque, irmãos, nós estamos em um novo momento. Nós estamos alargando as nossas tendas. Mas nós devemos entender que
nós já encontramos o lugar, nós já encontramos a direção de Deus. Nós já estamos firmando a nossa casa na rocha. Mas nós devemos entender que se houver brechas, Satanás entra e derruba as nossas tendas. E derruba toda a estrutura que foi construída. E muitas pessoas, elas começam a trabalhar na obra do Senhor, começam a trabalhar na casa do Senhor. Mas logo ela desanima, ela para. Porque muitas vezes não fechou as brechas, veio Satanás e veio destruindo a sua casa, destruindo a sua família, destruindo a sua vida. Então nós estamos num momento que nós devemos nos preparar, nos fortalecer espiritualmente, tapar todas as brechas para reconstruir os muros assolados. Aleluia! Mas eu tenho algo a dizer para a igreja. Não é fácil, não. Não é fácil. Sanbalate e Tobias virão, mas a igreja do Senhor já foi dada as armas necessárias para levantar os muros. Então entenda algo, vamos encontrar dificuldade, vamos, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, Ele é conosco. E o segredo é tapar as brechas, é vigiar, é orar, é buscar ao Senhor, é não dar lugar ao pecado, é não dar lugar às dissensões dentro da igreja, é não dar lugar àquilo que não edifica vidas, é não dar lugar a Satanás. Porque muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para Satanás, para ferir alguém, para machucar alguém. Então nós precisamos estar vigilantes, porque nós sempre pensamos em alguém que nos fere. Mas às vezes nós ferimos alguém e nem percebemos que ferimos. Então que nós possamos observar que não haja rasgo. Pedro, quando estava no meio do mar, e ele já havia lançado as suas redes, e nada tinha dado certo. Ele passou a noite, e nada, nenhum peixe ele apanhou. Então ele, voltando para a margem, ele encontra com Jesus. E é uma coisa que me chama a atenção. A primeira coisa que ele faz, ele empresta o seu barco para Jesus. Aquele que empresta o seu barco para Jesus vive milagres, não tem como ver o sobrenatural de Deus. Então deixa Jesus entrar no seu barco, deixa Ele entrar na sua casa, na sua família, na sua vida. Deixa Ele fazer da forma que Ele quer, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Então Ele empresta o barco para Jesus. E Jesus ali traz o sermão para a multidão, e terminando, Pedro está consertando as redes. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Não adianta a gente sair, não adianta a gente evangelizar, não adianta a gente tentar ganhar vidas, se nós lançarmos as redes e elas estiverem rasgadas. Porque à medida que o peixe vir, ele também vai escapar, ele vai sair, porque as redes, elas não estão bem alicerçadas, elas não estão consertadas. E ali Pedro começa a consertar as suas redes. Então, segundo a palavra do Senhor, ele diz, o Senhor diz, Jesus, olha, Pedro, vai para aquela margem ali, lançai as vossas redes. Pedro, ele era experiente na área. Ele sabia que o melhor horário para se pescar era à noite. Se ele não tinha pescado à noite, durante o dia seria mais difícil ainda. Mas ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia quem estava direcionando ele. E ele diz, olha, segundo a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Aleluias. E ali ele foi e apanhou muitos peixes.
muitos peixes para o Senhor. E a prosperidade foi tão grande, mas tão grande, que não coube em um só barco. Ele teve que chamar um outro barco para ajudar a levar os peixes. E peixes, eles têm dois significados na Bíblia. Ele significa almas e significa também prosperidade. Aleluia, sabe por quê? Aquele que lança as vossas redes na obra do Senhor, aquele que planta na obra do Senhor, a recompensa vem. Então primeiro ponto, tenda, nós precisamos estar no lugar de proteção. Segundo ponto, o local onde nós vamos firmar as nossas tendas, que é no centro da vontade do Senhor. Terceiro ponto, um material de cobertura. Não pode ter rasgos, não pode ter furos, não pode ter brechas. Porque se nós formos para a guerra sem estar preparados, nós certamente seremos alvejados. Então é necessário tapar todas as brechas, para que o inimigo não encontre espaço para destruir as nossas tendas. E o quarto ponto são as boas estacas. Porque essa tenda, ela não ficará firmada se ela não tiver boas estacas. Eu trabalhei muito tempo na minha vida montando tendas, ações de vendas. E havia uns ventos, quando vinha chuva, os ventos, se elas não tivessem firmada, pregada ali no solo, ela levantava a gente. Uma vez eu pensei que eu ia voar de paraquedas, porque o vento era tão forte, ela não estava firmada. Estava eu, estava o pastor, tinha um outro rapaz que trabalhava com a gente tentando segurar. Eu pensei, meu Deus, eu vou voar de paraquedas hoje, porque o vento era tão forte e a gente não conseguia segurar. Mas uma tenda, quando ela tem boas estacas, pode vir a chuva forte, mas ela não será abalada. E quais são essas estacas que a igreja precisa afirmar? É a oração. Uma igreja sem oração, ela é uma igreja vulnerável. Uma igreja sem a palavra do Senhor, ela é uma igreja fraca. Uma igreja sem jejuar, ela é uma igreja tendenciosa ao pecado. Porque o jejum, ele mortifica a carne. E quando nós mortificamos a carne, o Espírito vive. A palavra de Deus é a bússola de Deus, é o nosso manual de vida. É a direção que Deus nos dá. E a oração é a intimidade com Deus. É onde a gente começa a falar com o Senhor e Ele nos responde. Aonde Ele nos dá direção. Aonde Ele nos dá escape em meio às lutas e às adversidades. Ele diz, olha, vai por ali, vai por aqui. Então nós precisamos ter boas estacas. Profundidade no Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Não esperar apenas que o irmão venha e tenha a resposta de Deus através de um profeta, de alguém que venha falar, eis que eu te digo. Não, nós temos que ter intimidade em falar com Ele e ouvir Ele falando conosco. Nós não podemos usar moletas espirituais. Está firmado no irmão. Eu vou na irmã, eu vou lá na diaconisa Jurânia, porque quando ela ora, Deus usa a boca dela para falar comigo. Ei, Deus quer falar diretamente com você. Deus quer falar diretamente comigo. Ele quer se revelar a mim. Ele quer se revelar a você. Aleluia. Então nessa noite vamos firmar as nossas estacas. Vamos descer no jejum. Vamos descer na oração. Estar firmados na palavra de Deus. Porque você será irresistível. Nenhum mal pode suceder sobre a sua vida. Ninguém te resistirá. E o inferno pode até se levantar. Ah, mas ele vai cair. Ele não vai ficar
Como dizia a Rainha Elizabeth, eu tenho mais medo de um crente de joelho do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Você é mais perigoso do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Porque quando o crente dobra o seu joelho, o céu se abre e o Senhor envia a resposta aos seus filhos. E sabe por que muitas vezes a igreja não tem resposta? Porque a igreja não ora. Porque aquele que ora, aquele que busca, aquele que clama ao Senhor, Ele traz respostas. Ele responde. E Ele responde com fogo. Ele responde com poder. E agindo Ele, quem impedirá? A última palavra é dele. O que Ele determina, ninguém pode mudar. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, ninguém pode mudar o contexto, senão eu e você. Nem o diabo pode frustrar os planos de Deus na sua vida, na minha vida. O diabo não pode. Ele só consegue fazer isso quando eu e você, nós damos legalidade para ele. Quando nós permitimos. Então entenda algo, só você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Só eu posso frustrar os planos de Deus na minha vida. Porque o Senhor não tem poder? Não. É porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele deu ao homem o poder de decisão, nós podemos decidir. E o que nós precisamos hoje é entender que o mundo está moderno, a igreja está moderna, mas ainda a intimidade com Deus, ainda a resposta vem através da oração. O mundo à nossa volta pode até mudar, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma hoje, ontem e sempre, eternamente. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é imutável. Então você que está na casa do Senhor, que está iniciando uma nova trajetória, trabalhando para o Senhor, não dê brechas ao inimigo, não dê ouvidos à voz de Satanás, mortifica a vossa carne, dobra os vossos joelhos e tenha intimidade com o Senhor. Sabe por que muitas pessoas hoje são frustradas? Porque muitas pessoas hoje vivem fracassos e derrotas. É porque seguem os seus próprios caminhos, seguem a sua própria vontade. Mas aquele que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele alcança a promessa. E nós vemos o exemplo de Abraão. Deus disse: olha, Abraão, sai da sua tenda, sai do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele tinha certeza de uma coisa, que ele estava guiado pelo Espírito Santo de Deus. E segundo a palavra do Senhor, ele foi. E ele alcançou a promessa do Senhor. Porque o Senhor diz: olha, como são as estrelas nos céus, como são os grãos de areia do mar, assim será a sua descendência. Nós somos a descendência de Abraão. E o Senhor fez uma promessa a ele, que daria a ele seria pai de multidão. Aleluias. E a promessa foi cumprida. Então, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. O quarto ponto para nós alargarmos as nossas tendas são firmes cordas. E aqui é um ponto que talvez seja difícil, que muitas igrejas perdem batalha, porque não usa as cordas, o cordão de 3 dobras.
A corda, ela é um cordão e ela tem 3 dobras. E dificilmente ele vai ser quebrado. Então entenda algo. Não queira firmar sua tenda com linhas, com barbantes. Não queira fazer as coisas sozinho. Não queira ir na sua força. Mas se nós entendermos que o cordão de 3 dobras sou eu, é o Espírito Santo de Deus, e a comunhão com a igreja do Senhor, com o meu irmão, você não será abalado. União da igreja. União da igreja, entenda algo. Não adianta nós irmos sozinhos. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós precisamos estar juntos, unidos. A igreja que cresce é a igreja que anda em união. E a palavra do Senhor diz que tudo que por si é dividido por si mesmo se destrói. E existem igrejas que estão perdendo batalhas, estão dizendo é o inimigo, é o inimigo. E o inimigo, ele não está fazendo nada, ele está só assistindo de camarote. Porque o povo está guerreando uns contra os outros. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. A minha luta não é com o pastor, a minha luta não é com o diácono Wells, a minha luta não é com a diaconisa Rai. A minha luta é com Satanás. Porque numa situação minha com a diaconisa Rai, ele quer destruir a diaconisa Rai e ele quer me destruir também. Então a luta da igreja não é contra o irmão que está do nosso lado, mas é contra as potestades, contra os principados, é contra o inferno. Então nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, e a igreja precisa estar de mãos dadas. Porque existe aquele momento em que nós pensamos que nós vamos fraquejar, que faltam as forças. Quantas vezes eu subindo o monte ali, o Monte das Oliveiras, ali no Gama para orar, e às vezes com a minha sapatilha escorregando, e o pastor dando na minha mão e segurando, e eu consegui chegar até o monte. E assim é a nossa caminhada cristã. Existem momentos que às vezes o terreno é escorregadio, às vezes a gente vai cair, mas quando tem um irmão ali do nosso lado, nos dá as mãos e fala: você vai chegar lá em cima, você vai chegar no propósito, você vai chegar ao topo. Olha, você caiu, olha, levanta, sacode, bate essa poeira e segue rumo ao propósito de Deus. Não é ver o irmão caindo, o irmão fraquejando e meter o pé lá e afundar mais o irmão, não. Toda vez que o irmão cair, nosso dever é de estender as nossas mãos e dizer: levanta, sacode a poeira, deixa o passado para trás, deixa as coisas velhas para trás, levanta e vem viver o novo de Deus. Levanta e vem viver o novo de Deus. Porque muitas pessoas hoje estão fora da igreja, porque elas caíram e não tiveram uma mão que fosse estendida e dissesse: levanta. Mas muitos julgaram, muitos apontaram, muitos pisotearam e afundaram aquelas vidas. Mas saiba de uma coisa: nós prestaremos conta de tudo que nós fizermos ao Senhor. Tudo que nós fazemos, nós prestaremos contas ao Senhor. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, o que nós temos em nossas mãos para oferecer a Ele? Senhor, o que eu tenho aqui é só encrenca. Eu fui um crente encrenqueiro. Eu fui um crente fofoqueiro. Toda confusão eu estava metido no meio. Ou será que você vai ter obras? Está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. A irmã Terezinha. A irmã Terezinha, eu ganhei ela para o Senhor. A irmã Terezinha chegava aqui bêbada. Ninguém dava nada por ela. Mas eu fui acompanhando, eu fui orando por ela. Eu fui ensinando. E ela hoje está aqui, Senhor.
ela está aqui, eu estou entregando nas tuas mãos a obra que eu fiz. Eu amei os meus irmãos. O que nós temos em nossas mãos a entregar ao Senhor? O cordão de 3 dobras, dificilmente ele vai se romper, ele vai se quebrar. Então entenda algo, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros e não há ninguém melhor do que ninguém. Sabe por quê? Um corpo, para ele ter as suas perfeitas funções, ele tem que ter tudo no seu devido lugar e funcionando perfeitamente. Não é porque eu sou unha que eu sou menor do que o braço ou do que a mão. A unha também é importante, assim como o dedo, assim como o braço, assim como a mão. Você é importante na obra do Senhor. Você é importante na casa do Senhor. E o 5º e último ponto é um dedicado armador. Não adianta ter todas as ferramentas. Não adianta a igreja estar com as portas abertas, se não tiver aquele que se propõe como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Se não tiver pessoas prontas para o trabalho, para trabalhar na obra do Senhor. E esse trabalhar é com amor. Porque sem amor não adianta nós trabalharmos. Sem amor nós vamos cumprir obrigações e Deus não obrigou ninguém a fazer nada. Mas Ele nos chama, assim como Ele nos chamou em amor, Ele nos convida em amor também, para levar às outras vidas o amor dEle. Então você pode dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Essa foi a parte 2. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Feito tudo isso, se a igreja entender o propósito do Senhor, aí nós vamos viver o versículo 3. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Que significa posteridade? O tempo que virá, o futuro, o porvir, a justiça ainda se fará. Aleluias! Aquele que coloca a mão no arado, aquele que trabalha na obra do Senhor com amor, aleluia, o Senhor, Ele derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. É a lei da semeadura. Aquele que lança sua semente em terras férteis, que é a casa do Senhor. Aleluias, pode até plantar com choro, mas vai colher com alegria. E é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aqueles que entenderem essa palavra hoje, amanhã vai estar testemunhando do que o Senhor fez na sua casa, do que o Senhor fez na sua vida. Não que nós faremos a Ele pensando nas suas mãos, nas suas bênçãos, mas é porque o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Pelo contrário, a cada dia que passa somos mais devedores, porque tudo que Ele faz, nós não merecemos. Mas existem pessoas que lançam suas sementes em terrenos rochosos, onde não dá fruto. Lançam suas sementes em terra seca. Mas nós lançaremos as nossas sementes no terreno fértil, que é a obra do Senhor.
E a água do Espírito Santo de Deus, ela regará a terra e ela trará bons frutos. Se coloque de pé nessa noite. Nós temos a liberdade de plantar. Eu não sei do que você gosta de comer. Eu particularmente eu não gosto de pimentão. Então pimentão é uma semente que eu não lançaria. Eu posso plantar o pimentão? Posso lançar semente? Posso. Mas eu vou ter que comer o pimentão. Eu vou ter que colher o pimentão. Porque eu posso escolher a minha semente. Mas a semeadura, a colheita, ela é obrigatória. Então não pensa que eu plantei inimizade, que eu plantei coisas ruins aqui, que eu vou colher o melhor de Deus, que eu não vou. E nós iniciamos esse ano de 2023. E nesse mês de janeiro, nós estamos lançando as nossas sementes. Então olhe para a sua semente. Olhe para a sua semente, a semente que você vai lançar sobre o solo. É o que você quer viver no futuro? É o que você quer comer no futuro? É o que você quer colher no futuro? Se sim, continua. Se não, é necessário mudar a semente. Porque nós estamos lançando as nossas sementes. E o Espírito Santo de Deus, Ele dará o crescimento. A realidade da igreja hoje é que nós, seres humanos, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E nós não damos prioridade ao Senhor nas nossas vidas. E é por isso que muitas pessoas vivem suas vidas frustradas dentro da igreja. Entra ano, sai ano, e a sua vida nunca muda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Levanta as suas mãos bem alto aos céus. Se joga na obra do Senhor. Trabalha na obra do Senhor. Porque o que você fizer na obra do Senhor, você se lançando na obra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, o Senhor cuidará da tua casa. O Senhor cuidará da tua família. O Senhor não deixará faltar o pão à tua mesa. O Senhor te dará o melhor dessa terra. Cadê a Larissa? O Senhor te dará o melhor dessa terra. E o que o Senhor quer nessa noite é te curar. Deixa eu te curar. Aleluia, Jesus. Deixa ser curado pelo Senhor. Deixa o Senhor te direcionar. Aleluia. Porque levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor te usar na obra dele. Deixa o Senhor te usar na obra dele. Seja instrumento de Deus na casa do Senhor. Tem um hino que diz assim: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Enquanto o Senhor estiver te usando aqui na casa dele, no meio das ruas, pregando o evangelho, Ele está cuidando de tudo, da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos, da tua finança. Ele está sarando, tratando a sua ferida. Larissa, vem adorar o Senhor com esse hino, amém? Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Não olha para as suas dores, não olha para os seus problemas. Apenas se lança na obra do Senhor, porque Ele cuidará de vós. Ele cuidará da sua família, Ele cuidará de tudo aquilo que te faz sofrer, de tudo aquilo que te faz chorar. Lançai as vossas sementes. Chamei,
te chamei.